Graças a Deus, aleluia. Já quero convidar a vir aqui na frente para nós receber já o pastor Bonese, amém, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus vivo, Deus verdadeiro, com a tua glória, com o teu poder, a unção do teu Espírito Santo venha descer sobre cada vida. Usa Jesus Cristo, Jesus Nazareno, o teu servo, uma vez mais. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira. É dia 29 de dezembro de 2023. Agora 8 horas e 29 minutos. O encontro foi marcado e Papai do Céu está cumprindo o horário. Na verdade, ele está na casa desde o início. Antes até de chegarmos aqui, já estava preparando tudo para que quando pudéssemos chegar, ele se apresentasse aos nossos corações. Então já ouvimos os louvores, também já ouvimos a palavra, mas agora existe um a mais da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14 e no versículo 31. Mateus, capítulo 14 e versículo 31. Que bênção que você está aqui. Que bom que você venceu muitas vezes a vontade de estar em outro lugar para estar na casa de Deus, porque este é o melhor lugar para estarmos nesse momento. A palavra do Senhor diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Vamos orar mais? Vamos orar, porque a oração chega no trono de Deus, a oração nos deixa vitoriosos, a oração nos faz enxergar as portas abertas, a oração nos faz enxergar o propósito de Deus. Por isso que nós temos um dito aqui na igreja: quem ora, vence. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro com o privilégio, Pai, mas também a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que é viva, é a Tua palavra que é eficaz, é a Tua palavra, Senhor, que promove, Papai do céu, as grandes mudanças em nosso ser, Pai. Por isso eu te peço agora que o Senhor entre, Papai, no nosso coração, na nossa alma, e comece a arrancar dali, Senhor, tudo que não deve estar. Comece a entregar, Pai, mais das Tuas porções sobre as nossas vidas. Pai, todo o coração, Senhor, arrependido, que o Senhor comece a transformar, Papai, de um jeito maravilhoso. Eu te peço que daqui em diante, Pai, quem chegou nesta casa de oração, cansado, oprimido, deprimido, doente, Pai, que o Senhor comece a trabalhar nesta vida, Papai do céu, trazendo cura, trazendo força, trazendo alento. Em nome de Jesus Cristo, Papai do céu, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a única voz que seja ouvida aqui seja a sua, Pai. Que enquanto estamos na sua casa, visite a nossa casa, o nosso lugar de descanso, Papai do céu, e comece a transformar, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, meu amigo Espírito Santo, me faz lembrar de tudo. Em nome de Jesus, você concorda? Você vai dizer amém? Agora, você vai olhar para o teu irmão, na distância ou perto, e vai dizer para ele com voz profética: hoje, agora, Jesus está estendendo a sua mão. Amém? Glorifique o nome do Senhor, se assente, porque Ele é bom, maravilhoso. Para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode ficar à vontade, pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Essa passagem aqui, ela é muito conhecida da Igreja do Senhor. Esta passagem nós vamos ver que é um momento onde Pedro, com muita ousadia e certeza, ele faz
uma indagação a Jesus Cristo. Mas antes disso tudo acontecer, Jesus está com os seus discípulos no deserto. E Jesus está com os seus discípulos no deserto porque ali está acontecendo um grande milagre. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, ali existem uma multidão ouvindo Jesus Cristo. Então, o primeiro ensinamento que eu tenho neste lugar, nesta hora, neste momento, é que aonde Jesus Cristo está, a multidão vai. Não importa o lugar. Jesus estava no deserto e lá existia uma multidão ouvindo Jesus Cristo ministrar a palavra de Deus. Então assenta no teu coração, aonde Jesus Cristo está, tenha certeza de que tem palavra. Aonde Jesus Cristo está, tenha certeza que ali está acontecendo alguma coisa. Aonde Jesus Cristo está, ninguém, absolutamente ninguém, fica do mesmo estado que estava antes de se achegar na presença de Jesus. Ali existia uma multidão, porque Jesus foi para aquele ambiente solitário, porque ele recebera há pouco a notícia de que João Batista havia sido morto na prisão. João Batista havia sido morto, a sua cabeça foi arrancada, decepada, para ser entregue em uma bandeja. Esta informação chega para Jesus Cristo. Jesus Cristo gosta muito de João Batista. Jesus Cristo tem um amor tremendo por João Batista, tanto que ele vai declarar que de mulher, o homem nascido de mulher, não houve alguém parecido como João Batista. E agora Jesus recebe esta notícia, essa triste notícia, e ele vai para a outra região, uma outra banda do lago, ou outra banda do mar, para ficar sozinho. A multidão sabe desta notícia e começa a correr ao redor daquele grande lago, 14 quilômetros de um lado para o outro, de uma outra extremidade a outra, 28 quilômetros, e naquela ocasião consideravam um grande mar. Jesus Cristo está indo para outra região porque ele quer ficar sozinho. A multidão, ela não quer saber se Jesus Cristo quer ficar sozinho. A multidão agora está interessada em ter Jesus mais perto. E todas essas pessoas têm um objetivo. Elas querem ouvir, elas querem tocar, elas querem testemunhar o que Jesus Cristo está fazendo, elas querem ter a sua cura, elas querem alguma coisa de Jesus. Quando você veio à casa de Deus hoje, você passou também por obstáculos. Você teve um dia e somente você e Deus sabe como foi este dia. Para muitos foi difícil, para muitos foi pesado, para muitos foi tranquilo. Não importa como você tem passado este dia, ou esta semana, ou este mês. O certo é que você chegou até aqui, até a presença de Deus na sua palavra. E por certo, algo sobrenatural vai acontecer. Na vida daquelas pessoas não foi diferente. Elas também tinham um objetivo. Todas elas tinham um objetivo. Era chegar perto de Jesus, porque as notícias muitos ouviam. Outros tantos que estavam ali já haviam testemunhado tantas maravilhas que Jesus havia feito em nosso meio, lá naquela época, mais de 2000 anos atrás. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo fez milagres, prodígios e maravilhas há muito tempo atrás. Mas a boa notícia é que Ele continua fazendo ainda hoje, se nós tivermos fé para alcançar estes milagres. Então, em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração esta noite e não permita que a incredulidade fique assentado aí. O lugar do teu coração agora é de crer, é crença absoluta. Porque se nós olharmos com os olhos da fé e com a mesma fé irmos para aquele ambiente, nós vamos ver que era um ambiente sublime, era um ambiente maravilhoso, por mais que eles estivessem no deserto. Aquele lugar era um ambiente tremendo, porque não era por causa do deserto que o ambiente era tremendo, mas era por causa de quem estava no deserto. Jesus Cristo estava lá. E então, em todos os lugares que Jesus Cristo está, é um lugar maravilhoso, é um lugar onde nós queremos e desejamos estar. Essas pessoas recebem
as notícias do alto. Essas pessoas recebem a boa nova do próprio Jesus Cristo. Só que agora a tarde vem e alguém vai dizer para Jesus: é interessante, é importante que o Senhor despeça essa multidão, porque cada um volte para as aldeias, volte pelos vilarejos e encontre alguma coisa para comer. Aquelas pessoas estavam saciadas espiritualmente, tudo que viram e presenciaram do próprio Jesus Cristo. Só que agora a carne precisa também ser alimentada. E aqueles, os seus discípulos, preocupados com isso, vão até Jesus. E Jesus vai dizer: não é interessante que a gente despeça essa multidão de barriga vazia. Jesus nos ensina mais ainda esta noite. Ele vai nos saciar de todas as maneiras, porque, como foi dito ontem, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo Ele acrescenta no espírito e na carne, em nome de Jesus Cristo. Aí então Ele vai perguntar o que nós temos aí. Alguém se levanta e diz: nós temos aqui alguns pães, alguns peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, sem aqui contabilizar as crianças, as mulheres, os idosos. Os estudiosos dizem que é de 15 a 20 mil pessoas que estão ali agora para serem despedidos por Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, então, quando ele recebe essa notícia que tem 5 pães e 2 peixinhos, ele pede para si, ele chama a responsabilidade para si: me tragam aqui, entreguem a mim. Ei, quando nós entregamos a Jesus Cristo os nossos problemas, quando nós vamos diretamente a Jesus e não contamos para mais ninguém, somente a Jesus, quando nós libertamos da nossa alma aquilo que está preso e que nos faz ficar presos no mesmo lugar, e nós entregamos a Jesus, a boa notícia é que Ele sabe o que vai fazer. Jesus Cristo sabe o que vai fazer. Quando Jesus pega a responsabilidade, Ele sabe que existem 5.000 homens ali diante dele. Ele sabe que existem famílias ali diante dele. E Ele tem nas suas mãos agora os peixes e os pães. E Ele começa a dar ordem: despeça-os, coloque-os em 50, em 100, em 50, em 100, sentados na relva. Jesus Cristo, nós vamos entender com isso que existe organização. Não é de qualquer jeito que o milagre vai acontecer. Não é do nosso jeito, conforme nosso pensamento. É do jeito de Deus, é do jeito de Jesus. Para tudo existe uma organização. Então é tempo de organizarmos o nosso corpo. É tempo de organizarmos o nosso pensamento. É tempo de realmente nós aprumarmos as nossas vistas e continuarmos olhando somente para Jesus. Ordem Ele coloca. O milagre vai acontecer, mas é do jeito dele, da forma dele, como Ele quer. Alguém vai dizer: isto é impossível acontecer. Alimentar multidão como esta que está descrita na palavra do Senhor, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, isso é verdade para mim, isto é impossível. Para você também, para qualquer pessoa que esteja acompanhando agora através das redes sociais, isto é impraticável. Mas agora, quando nós falamos de Jesus Cristo, a coisa é diferente. Porque Ele trabalha numa lógica que não é humana. Ele vai na esfera onde nós não conseguimos ir. Ele consegue trazer à existência o que não existe. Então, quando nós nos deparamos com os nossos problemas, com as situações que nos trouxeram diante de Jesus esta noite, pode ser que para nós, realmente, este problema seja impossível de se realizar, ou de se resolver, ou de se estancar.
o ano está terminando, temos aí 2 dias e algumas horas para que o ano de 2023 termine, e talvez muitos estão agora com o seu coração em lágrimas, sentimentos terríveis, porque acha que esta situação não vai terminar. Esta situação poderá te acompanhar em 2024, mas o segredo é, se você apresentar a Jesus, entregar nas mãos de Jesus e não pegar de volta, tenha certeza, Ele sabe como resolver. Ele sabe como esta situação há de se terminar. Esta que está te trazendo dores, esta que está te trazendo preocupações. Então, em nome de Jesus Cristo, Ele com ordem vai dizer: coloque esta multidão em grupos. E quando isso acontece, Ele pega aqueles pães e peixes e apresenta ao Senhor. Os nossos problemas, as nossas dúvidas precisam ser apresentadas ao Senhor, porque Ele sabe qual é o plano, Ele sabe como fazer esta situação mudar. E quando Ele faz isso, Ele entrega primeiro aos que estão perto dEle. Ele entrega primeiro aqueles pães e peixes, quem está perto. Ele entrega aos seus discípulos, os seus amigos. Eles agora começam a receber o alimento vindo de Jesus Cristo. E quando eles se alimentam, eles vão passando e vão passando. É interessante que o alimento não termina. O alimento, ele vai aparecendo ainda mais. Ele vai aparecendo milagrosamente, em vez de se terminar nas mãos de quem está aproveitando aquele pão, aquele peixe. Não, é quando ele dá um bocado, o outro dá outro bocado, e mais um bocado aqui, e o alimento não termina até que aquela multidão fosse alimentada. Nós vamos ver que ainda 12 cestos cheios de peixes e pães sobram. Você entende que quando Ele vai agir a nosso favor, vai ser tão surpreendente que todos vão olhar e vão dizer o que foi que aconteceu. Era para ter terminado, era para ter acabado, era para sofrer mais, não era para terminar desse jeito. Mas no entanto, pela ação de Deus milagrosa na minha e na tua vida, sobram 12 cestos. E isso significa que a reviravolta da tua vida vai ser grande, vai ser estrondosa, se você crer em nome de Jesus. O milagre por si só já é tremendo, se pararmos agora. Mas Deus ordena agora aos seus, através de Jesus: voltem para onde vocês estavam. Voltem. Mas Ele não vai com essa turma, Ele não vai com os seus amigos, mas a sua palavra está indo junto. Ele está dizendo: voltem para a outra margem. Voltem a outra margem. Jesus não vai, porque Ele tem ainda uns compromissos aqui deste lado. Ele ainda precisa ficar conversando com toda aquela multidão. A palavra vai dizer que Ele ficou despedindo a multidão. Significa dizer, meu irmão evangelista Diego Niemeyer, que Ele ficou conversando com todos que quisessem conversar com Ele. Fica o significado que se alguém ainda estivesse doente porventura e chegasse perto de Jesus, Ele automaticamente, com o amor que Ele tem por mim e por você, aquela pessoa estaria sarada. Então a minha fé permite crer que depois que o culto terminou, ainda aconteceram muitos milagres. Então te prepara, tem milagres, tem respostas de Deus que irão acontecer ao longo ainda destes próximos dias. Prepara o teu coração em nome de Jesus Cristo. E quando Ele despede a multidão, a palavra de Deus nos diz que Ele sobe ao monte para orar. Nunca perca a comunhão com Deus. Nunca perca a comunhão com o Salvador. Nunca perca a comunhão e a intimidade com aquele que te deu a vida, com aquele que está mudando a tua história. Nunca perca a comunhão. Jesus Cristo nos dá uma lição. Ele é Filho de Deus.
Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, mas mesmo assim ele sobe a um monte para orar. Não se pode perder a comunhão com Cristo. E me faz lembrar quando Pedro e João recebem aquela presença maravilhosa do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. No capítulo 3, eles cheios de Deus, cheios, transbordantes da presença do Pai, eles sobem ao templo para orar. Ei, não perca a intimidade com Deus. Jamais. Jamais. Enquanto Jesus Cristo está aqui mantendo a comunhão, mantendo a intimidade com Deus, lá em alto mar, isso é perto entre 3 e 6 horas da manhã. Lá em alto mar tem homens que estão dentro do barco, homens que não saíram do barco, estão cumprindo a ordem de Jesus, estão indo para outra margem. O que acontece desde o momento que eles sobem naquele barco, que começam a navegar em direção ao outro lado? O que acontece numa distância de 14 quilômetros, ou talvez 28, porque era esta a dimensão daquele lago que era chamado de mar? O que acontece? Acontece algo sobrenatural. Acontece algo sobrenatural, advinda muitas vezes do próprio Deus, para nos ensinar alguma coisa. Talvez você possa estar se perguntando, mas eu conheço esse caminho, eu andei por aqui por muitas vezes, eu fiz esse percurso, eu sei como é que faz essas coisas, eu já estive por aqui. Mas por algum motivo Deus permitiu que eles não chegassem do outro lado na mesma velocidade, quem sabe que vieram para cá, mas ficaram no meio daquele mar, porque o vento era contrário. E quando o vento é contrário, só quem esteve em alguma ocasião no mar com vento contrário sabe o que significa. Por mais que as experiências que alguém aqui possa ter sejam experiências diminutas, pequenas, envolto ao alto mar, já nos cabe como uma referência do medo que aqueles homens passaram naquela ocasião. Porque a palavra de Deus diz que o vento era muito forte, as ondas muito altas, a ponto daquele barco quase ir a pique, o significa quase afundar. Mas o quase, também está na direção de Deus. Deus tem tudo sob controle, até o quase. Quase aconteceu um acidente. Por um triz não morri. Por um triz tal coisa não aconteceu. Tantas histórias, se a gente fizesse perguntas agora, quanto poderiam nos responder do quase, do um triz? Mas Deus tem tudo sob controle. Até mesmo nos piores momentos de nossas vidas, Ele ainda tem tudo sob controle. Coloque-se de pé, por favor. E se você quiser, com muita fé, vem caminhando em direção a esse altar. Vem caminhando em direção ao altar. Vem toda a igreja, isso, vem com fé. Vem. É para todos nós o que está acontecendo aqui. É para todos nós. Jesus está no monte orando. E a minha fé permite crer que ali o Espírito já havia falado ao coração de Jesus que os seus amigos estavam a perecer em alto mar. Estavam com tremenda dificuldade em alto mar. A qualquer momento aquele barco poderia afundar. A qualquer momento a história daqueles homens poderia findar. Mas Deus tem um plano. Deus tem um objetivo. Deus tem uma estratégia ao ser alcançada ainda. Então, quando o vento vem, e ele vem, quando as ondas vierem e elas vêm, quero que você saiba em nome de Jesus, pela palavra, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho da dificuldade, Ele está nos dizendo, ainda não é o fim. Eu tenho muito para fazer na tua e através da tua vida. Ainda não é o fim. Estão perecendo, estão com dificuldades. E agora?
E agora? E agora? O que será de nós? O socorro vem vindo. O socorro vem vindo porque Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente. Jesus não falha. Jesus sabe o que nós precisamos. Ele sabe, Ele contempla a intenção do nosso coração. Ele sabe. Aí então Jesus começa a caminhar. Começa a caminhar em terra firme. Ele vem caminhando, ele vem descendo do monte. Ele está vindo em nossa direção agora. Ele está vindo diante daqueles que estão em aflição. Jesus está caminhando diante daqueles que estão agora com pouca fé. Jesus está caminhando diante daqueles que já não sabem mais o que fazer. Jesus está caminhando, indo em direção daqueles que estão remando para a direita, remando para a esquerda, e o barco não anda, e o barco não anda, e o barco não anda. E agora Jesus está vindo. Jesus está vindo. O milagre está acontecendo porque ele começa a botar os pés nas águas. As águas que estavam turbulentas, as águas que estavam furiosas, mas aonde ele coloca a planta dos seus pés, ali tem calmaria. Calma, a calmaria está chegando. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. É forte em nome de Jesus. Ele não para, mas tem vento, tem ondas, e Jesus Cristo se importa com isso. E Jesus Cristo vai se importar com onda forte ou alta, com um vento impetuoso, contrário. Jesus não quer saber da dificuldade. Jesus anda mesmo diante da dificuldade. Com Ele não existe problema, com Ele não existe barreiras. Ele está indo em tua direção, Ele está caminhando. Ele não parou por causa do vento, Ele não parou por causa das ondas. Quem parou foi o vento, quem parou foi a onda. Ei, Ele continua caminhando, mas dentro do barco existem homens com muito medo. Estão apavorados porque o barco pode afundar a qualquer momento. E ao longe começam a observar um semblante de alguém que vem, alguém que está caminhando em suas direções. E eles, atordoados, cheios de pavor e medo, gritam entre si: mas é um fantasma. Ei, o medo nos faz ver, nos faz imaginar coisas que não existem. Ei, cuida, presta atenção. E se o fantasma que você acha que está vendo for Jesus? E se o fantasma que você acha que está vendo for Jesus? Ei, ele vai bradar em alto som, dizendo: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E ele decreta dizendo: sou eu, não temais. Quando ele nos diz isso, ele está dizendo, assim como ele pegou aqueles pães e peixes: eu sei o que fazer com estes pães e esses peixes. Quando ele diz: ei, sou eu, tem de bom ânimo, ele está dizendo: crê em mim, porque sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo: sou eu. Ele está pegando os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, está guardando para Ele. Ele está dizendo: eu sei como resolver isso. É o vento contrário? É a onda mais alta? Calma, sossega o teu coração, não tenha medo. Ele está nos dizendo, ele está nos asseverando, ele está dizendo: não tenha medo. Mas como dizer isso para alguém que está perecendo, que está morrendo, que está pensando que vai morrer? Ei, ele está dizendo isso porque ele tem a solução. Ele sabe como fazer parar o vento. Ele sabe como fazer parar aquela onda mais alta. E sabe o que acontece? Pedro se levanta. A minha fé permite crer que se todos naquele barco, missionária Carol, todos naquele barco dissessem o que Pedro disse, todos estariam andando sobre o mar. Todos, mas somente um se levantou. Somente um disse: é o Senhor mesmo? Quem sabe ele quisesse uma prova. Então me manda ir ter contigo. Me manda ir ter contigo. Sabe o que é lindo disso? Que Pedro não simplesmente disse: se é o Senhor, eu estou indo aí também. Não, Pedro não disse isso. Pedro disse: se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Ele está dizendo:
diz uma palavra, fala alguma coisa, que eu vou caminhar sobre essas águas, assim como o Senhor está caminhando, mas é por tua palavra. E Jesus vai dizer para ele, eu não sei a distância que eles estavam entre si, mas o fato é que a voz de Jesus chegou no ouvido de Pedro, assim como está chegando no teu ouvido agora. Jesus disse assim, vem. Uau. Tem louvor? Tem louvor? Pode louvar. Enquanto esse louvor está acontecendo, coloque a tua mão agora sobre o teu peito, sobre a base do teu coração. Isso. Olha isso. Olha isso. Vai conversando com Deus agora. Vai conversando com Jesus Cristo agora. Impossível Pedro, para ti. Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro Basta uma desceu do barco. sua, e os montes se Pedro desceu do barco. removerão. Pedro desceu do barco porque tinha a garantia da palavra de Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Basta uma palavra sua, Eu creio, e Senhor. os montes se removerão. Eu creio, Senhor. Pois contigo eu saltarei. Olha isso. Muralhas. Glória. E também destruirei exércitos. Eu creio. E serei mais que vencedor. Glória a Deus. O que acontece? Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Olha só o que acontece. Olha para mim aqui por um instante. Pedro, quando recebe de Jesus Cristo a resposta, Jesus disse, vem. Pedro não tem dúvidas, ele desce do barco. Ei, só vamos sair do barco da presença de Deus quando ele der ordem, viu? Só quando Deus der ordem. Nesse momento ele recebeu a ordem. Então pela palavra Pedro começou a andar sobre as águas. Ei, você vai conseguir também. Esses problemas que parecem tão grandes assim, não são, não. Grande é Deus. Poderosa é a palavra do Senhor. Está na hora de confiar mais, acreditar mais. Pedro começou a caminhar. Estava indo bem o Pedro estava indo bem, começou a caminhar. Quem sabe agora ele feliz da vida, olhando para Jesus. O Pedro começou a andar. Ei, Deus está te usando, Deus te usa, Deus vai te capacitar, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Deus vai fazer, mas é Deus que vai fazer. Nós não conseguimos nada, diz a palavra, que sem Ele nada poderemos fazer. Então tudo é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a palavra é dele. Então em nome de Jesus, Pedro estava andando, Pedro estava indo bem, mas daí veio um vento mais forte. O inimigo, ele é sagaz, ele não desiste. Todo tempo ele quer derrubar, todo tempo ele quer tirar do caminho. Mas aí então Pedro sentiu que o vento estava mais forte que antes. E o que aconteceu? Nós vamos ver que a palavra vai nos descrever que ele teve medo. Ei, Jesus nos diz essa noite, não temas. Pedro teve medo. E quando teve medo, diz a palavra, que ele começou a afundar. Outro dia eu ministrava essa mesma mensagem e eu fico pensando em meu coração, ninguém começa a afundar, simplesmente afunda. Entrou na água para ver, ninguém desce de câmera lenta, mas Pedro, pela misericórdia, começou a afundar. Sabe o que me remete? É quando a gente começa a observar as coisas do mundo, começa a observar as luzes estranhas do mundo e começa a sair do foco que é Jesus. Começa a sair do foco que é Jesus. Ei, no primeiro sinal que você está saindo do foco que é Jesus, você precisa fazer que nem Pedro fez. Pedro diz, Senhor, salva!
salva-me. É isso. Senhor, me ajuda. Senhor, ajusta os meus passos. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. É lindo que não foi Pedro que segurou a mão de Jesus. Foi Jesus que estendeu as mãos e segurou a Pedro. Ei, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Elas estão aqui para nos alcançar. E quando ele alcança Pedro, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Você entende isso? Que a nossa vida é dele, a nossa história toda é dele e por ele. Então, para a gente encerrar e eu orar, eu quero fazer uma pergunta simples, mas que vai definir a nossa vida em Cristo. Quem está afastado dos caminhos do Senhor e hoje vai fazer como Pedro, dizer: Senhor, me socorre. Andei afastado, mas hoje eu quero andar contigo. É só erguer a mão onde você está. Diga: olha isso, tem festa no céu, tem festa no céu, aplauda o Senhor, tem festa no céu. O senhor também, afastado do caminho do Senhor? O irmão também afastado? Irmão Diego, pode descer ali e ficar com os irmãos? Tem mais alguém que estava afastado? Alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e hoje vai receber Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu andei por outro caminho, hoje eu estou aqui porque eu quero te reconhecer como único e suficiente Salvador. Amém? Os irmãos chegam bem pertinho aqui, por favor. Bem aqui assim, bem pertinho. Vocês vão dizer depois de mim assim: diga o nome de vocês. Peço perdão. Deus de aliança, quero reconciliar. Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe de volta. Só que agora não é mais do meu jeito, mas é do seu. Você concorda? Estenda as suas mãos para cá e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, poderoso, magnífico é o Senhor, Papai do céu. Eu creio que diante, Senhor, desta igreja, 2 homens que o Senhor selecionou e trouxe a tua presença até este altar, para que, Senhor, tivessem as suas vidas transformadas por tua palavra, porque o Senhor está nos mandando andar, não é para parar e tampouco ter medo. Esta noite Ele está reacendendo o espírito de ousadia. Em nome de Jesus Cristo, toda doença, toda perturbação, tudo aquilo que não vem do Senhor, bata em retirada para nunca mais voltar. Acende, Papai do céu, reacende, Pai, a chama que havia se perdido. Em nome de Jesus, a igreja concorda, vai dizer: amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Abrace os irmãos aqui, abrace. Você que tem isso, abrace. E eu tenho algo para dizer, viu? Jesus Cristo se alegra com a decisão dos irmãos. Prepare-se para uma grande virada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sobre todos que estão aqui, nós declaramos agora, Papai do céu, a tua paz, a paz que excede todo entendimento. A igreja concordando diz amém. Com alegria pode voltar ao seu lugar, porque Deus é bom